Olha só, a primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui que é uma questão muito importante, é sobre a questão da frase. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre isso, gente, que é muito importante, é quais são as categorias de acordes que existe e que a gente tem. Por quê? Se você não tem essa consciência, se você não tem essa noção, fica difícil. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam sobre essa questão de frase, que poucas pessoas entendem, eu não vou estar me atentando a isso, tá, gente? Não vou focar nessa questão, mas eu quero que vocês entendam que a gente sempre vai precisar conhecer muito bem frases. Para criar as frases, a gente precisa conhecer muito bem as escalas. E também é importante vocês entenderem sobre a harmonia. Eu já falei algumas vezes. O que é harmonia, professor? É você entender a função dos acordes. Porque se você entende a função dos acordes, você consegue aplicar as frases utilizando as escalas corretas. Mas uma frase, ela serve para várias configurações de acordes. E a gente vai ter 3 configurações básicas. Quais vão ser essas configurações, professor? Eu quero que vocês entendam sobre isso. A gente vai ter os acordes que vão ser, ou tons, vai ser acordes maiores, menores e dominantes. Dominantes, toda vez que eu falar sobre eles, vão ser acordes com sétima, tá, gente? Quero que vocês entendam isso. Por quê? Se você entende isso, você já está na frente de muitas pessoas. Se você tem isso muito bem em mente. Por quê? Normalmente, quando a gente estuda ou quando a gente toca algum hino, a gente sempre está tocando uma frase, aprendendo, mas só conseguindo tocar aquela frase naquele hino que você aprendeu. Como assim, professor? Por exemplo, se você aprende uma frase nova dentro de um hino, você só vai ser capaz de aplicar aquela frase naquele hino. E isso é um grande problema e desperdício de tempo. Por quê? Você já tem um trabalho de ter que decorar uma frase nova. Já não é fácil. Agora, imagina, você decorou uma frase, aprendeu, mas você não consegue pegar essa mesma frase e aplicar em outros hinos. Então você ficou limitado. Já é difícil aprender e se você não conseguir colocar essa mesma frase ou grooves em outros hinos, você sempre vai ser dependente de um novo hino, de uma outra frase e sempre vai estar tocando do mesmo jeito que alguém criou esses arranjos. A partir do momento que você entende isso que eu estou falando, você vai conseguir criar um vocabulário de frases muito grande, que é exatamente o que os grandes baixistas fazem, os baixistas que tocam super bem, que vocês têm como referência, porque normalmente como que eles estudam? Eles aprendem várias frases que a gente chama de vocabulário e conseguem aplicar essas frases em vários lugares diferentes. Quais são esses lugares, professor? Normalmente nesses 3 lugares que eu acabei de mostrar aqui para vocês, em acordes maiores, menores e dominantes, que são os acordes de preparação com sétima. Por que você precisa estudar sétima? Por que você precisa estudar as frases desse jeito? Porque você vai conseguir depois aplicar a mesma frase, por exemplo, no hino que está no tom maior ou no hino que está no tom menor. Muita gente se perde, principalmente essa semana eu recebi muito comentário das pessoas falando: professor, como que eu toco em menor? Por achar que é uma outra forma, mas existe uma possibilidade de você aplicar a mesma frase maior num tom menor, assim como a mesma frase maior ser aplicado num dominante, que é um acorde com sétima e assim por diante. Tá bom? Então é isso que a gente vai estar estudando aqui na nossa aula de hoje. Então a frase, eu vou pegar uma frase em específico, mas vocês pegam e entendem primeiro o conceito e depois vocês podem aplicar isso em qualquer outro hino que vocês quiserem ou precisar. Tô aqui no Dó. Por exemplo, a frase vai ser do seguinte jeito, Essa vai ser a nossa frase, Vou tocar devagarzinho, tô no Dó, por exemplo. Então vou tocar na corda de baixo, vou arrastar, pulando uma casa, vou pegar da casa 3, aqui para 5. Vou tocar embaixo, em cima. Agora eu vou pular 2 casas na corda de baixo, 1, 2. Vou tocar dedo 1, dedo 2, dedo 3, depois dedo 1 de novo. Agora eu vou pular uma casa, em cima, na 7, embaixo e aqui. Tranquilo? Mais uma vez, bem devagar. Tô no Dó.
uma vez, ó. Devagarzinho. Depois você pode estar voltando o vídeo até conseguir decorar e pegar o jeito. Bom? Rápido. Mais rápido. Tá? Devagar. Essa é uma frase construída dentro da escala de Dó maior. Quais são as notas que a gente está tocando? Dó, aí vai ser do Fá, Sol, Dó, depois Sol, Ré sustenido, Mi, Ré, Dó, Lá, Ré e Dó. Tudo nota do tom de Dó maior. Só vai ter esse cromatismo aqui, ó, que vai ser uma aproximação cromática que a gente chama, que vai ser a notinha fora, que vai ser um Ré sustenido. E o resto é tudo em Dó. Se você entende a estrutura, a gente chama isso de shape ou de desenho no contrabaixo, você pode depois transpor para qualquer outra tonalidade. Essa frase, no caso, está em Dó. Mas a partir do momento que você decora essa estrutura, você pode tocar em qualquer outro lugar. Ah, quero tocar essa frase em Ré. Só fazer a mesma estrutura. O Ré tá aqui, eu vou tocar aqui, ó. Ah, vou tocar em Mi. Como vai ser a estrutura? Ah, vou tocar em Fá. O Fá tá na corda de cima, então vou fazer a mesma coisa, só que na corda de cima, ó. Ah, vou tocar em Sol. A mesma estrutura, ó. Ah, vou tocar em Lá. Mesma estrutura. Ah, vou tocar em Si. É sempre a mesma coisa. Tá, ó. Dó. Ré. Mi. Fá. Sol. Lá. E Si. Percebe que eu nem penso mais para mim poder estar tocando essa frase? Na hora da gente estar tocando, não dá tempo de você ficar teorizando, pensando em muita coisa. A gente só consegue tocar o que a gente já estudou em casa, obviamente. Então esquece achar que você vai conseguir, na hora do culto, tá tocando, chegou na hora do culto, Deus vai me usar, eu vou estar inspirado, eu vou conseguir fazer um monte de frase, criar. Não, gente, improvisação, tudo esse tema, esses estudos, criação de frase, arranjos, tudo depende do quanto você estudou antes em casa. Se você chega preparado, se você tem um conhecimento, você consegue tocar bem. Se você não chegar preparado, se você não estudou em casa, na hora é impossível de sair. A gente só toca o que a gente estuda. Se você quer tocar bem, tocar com segurança, você precisa conhecer as frases muito bem. Igual acabei de mostrar aqui, toquei várias frases, a mesma frase em várias tonalidades, sem ter que pensar. Por quê? Porque eu já decorei, internalizei essas frases, eu consigo tocar em qualquer música. Pensa que isso é um vocabulário. É uma frase nova que você aprendeu, que você pode aplicar em diversos hinos. Isso para não dizer que em qualquer hino, professor, mas eu queria outra frase, estuda outra. Aos pouquinhos você vai criando o seu vocabulário. E quando você vê músicos experientes tocando, que você admira, normalmente eles estão tocando desse jeito, eles já têm tudo na cabeça deles e eles não pensam muito mais para poder estar tocando. Aquilo tudo que eles vão estar tocando já está internalizado neles, eles já conseguem tocar com segurança, estudaram muito bem e eles têm um vocabulário muito grande, eles conhecem várias frases e por isso que eles conseguem tocar de uma forma muito fluente.